Bem-vindos a mais uma entrevista do Projeto 230, aqui no edifício novo da Assembleia da República, na Sala de Lisboa, com a deputada do Partido Socialista, Sónia Fortezinhos. Muito bem-vinda. Obrigada, o gosto é meu. E começamos desde já por falar da sua infância. Sempre foi de Guimarães e cresceu numa aldeia muito específica de Guimarães. Santa Efémia de Brasins. E como é que foi toda essa infância? Que memórias guarda mais de crescer nessa aldeia e como é que era a vida lá? Eu tive e tenho a sorte de viver numa parte da aldeia, que é numa ponta oposta ao centro da aldeia, ao pé do rio e ao pé da estação de tratamento de águas. É um dos pontos principais de abastecimento de água a todo o concelho. E portanto, onde só moro eu, a minha mãe, tenho uma tia que mora ao meu lado, e há uma casa em frente, mas onde só há, o senhor só lá vai porque tem um negócio de botijas de gás, e à minha volta, portanto, são só árvores, carvalhos, passarinhos, gatos, e portanto é um ambiente muito especial. E foi tenho memórias da minha infância ao pé do rio, que de facto o rio era assim uma grande companhia. No verão era a companhia onde ia tomar banho, onde comecei a aprender a nadar, apesar de ter feito natação nas piscinas de Caldas das Taipas, onde através desses verões de cursos de natação tive a oportunidade de entrar em campeonatos regionais. E de ganhar algumas medalhas. E o rio depois, quando já não havia o verão, também era aquele sítio onde eu ia quando queria estar mais sozinha, onde levava o meu livro para ler, fosse verão ou fosse outono, inverno, primavera. E portanto foi de facto um sítio especial para crescer, porque eu tenho 2 irmãos, portanto somos 3. Venho de uma família numerosa, que é uma realidade que hoje em dia já é muito residual, se é que alguém com a idade, portanto, que eu tinha na altura, infância, de crescer, jovem. Portanto, a minha mãe são 10 irmãos, o meu pai eram 6, e eu não me lembro de estar à mesa porque os meus avós tinham um restaurante por baixo da nossa casa, e a casa onde agora mora a minha tia era a casa dos meus avós e onde os meus tios estavam, e portanto eu não me lembro de estar à mesa com menos de 15 pessoas. O restaurante da minha avó era muito especial, e durante a semana os clientes sentavam-se à mesa da família, digamos assim. E quando estávamos mesmo só nós, éramos 15. Mas apesar de toda esta movimentação e de estarem sempre muitas pessoas, só os meus irmãos e eu é que morávamos ali ao pé dos meus avós e portanto, a minha família alargada. E eu era a mais velha, o meu irmão tem 2 anos, é 2 anos mais novo, a minha irmã é 5, e portanto eu acabava por... Quando os primos não estavam, quando não havia a movimentação de verão junto ao rio, eu acabava por estar um pouco sozinha e claro, estudei na cidade, aí sim, estudei na cidade, e lembro perfeitamente de fazer o percurso a pé, que ainda eram aí uns 20 minutinhos entre onde morava até, isto quando apanhava o autocarro sozinha, não é? Porque senão ia com a minha mãe, que sempre trabalhou em Guimarães, e portanto foi assim, foi crescer num ambiente muito especial, e eu só conheci verdadeiramente a minha aldeia, porque de facto, como disse, vivia numa outra ponta, e fazia a vida em Guimarães, foi lá que eu estudei sempre, a cidade, quando participei nos censos, que como... Voluntária? Exatamente, como voluntária. Voluntária não, porque fui paga, como agora são pagos, na altura também era. Fiz mais um amigo, que entretanto foi meu amigo, porque conhecemos naquela altura, que também era da aldeia, e descobri toda uma realidade social que me impressionou bastante, e que depois fez com que eu, no 12º ano, num trabalho de geografia que tinha que fazer para a avaliação,
quisesse fazer e fiz, o levantamento socioeconómico da minha aldeia, porque encontrei realidades na altura, portanto estamos em 1991, já foi há muito tempo, mas encontrei uma realidade de grande insucesso escolar, de problemas de alcoolismo, de pobreza, porque a aldeia não tem muitas... A aldeia, e quando eu digo aldeia é com carinho, os habitantes de Santa Eufémia, espero que os meus conterrâneos não se ofendam comigo, porque há esta discussão, se é aldeia, se é freguesia, e depois há pessoas que acham que a aldeia que menoriza, mas para mim não. Para mim a aldeia é uma vantagem, é uma coisa boa. E porque também é identitária, não é? Quer dizer, freguesias são todas, aldeias nem por isso. Torna o conceito também mais acolhedor. Mais acolhedor, exatamente. E eu senti a necessidade de incesto, por exemplo, violência doméstica, e foi a partir daí que eu digamos, me aproximei da outra ponta da aldeia, não é? Entretanto, a minha mãe também foi eleita presidente de junta, mas a minha aproximação foi por esta imersão, digamos, social, através dos censos, e que me chocou imenso, porque de facto eu percebi que, nomeadamente as crianças, havia graves problemas de insucesso escolar, como eu disse. Não havia pré-escolar como há agora, não havia creche como há agora, não havia um centro social como há agora, onde tem uma oferta de apoios mesmo às famílias mais vulneráveis. Portanto, eu na altura, quando eu entrei para a universidade, portanto 1991 foi quando eu entrei para a universidade, os dedos de uma das nossas mãos não chegam para contar quantos é que fomos para a universidade. E hoje, eu costumo dizer que olho para o desenvolvimento do nosso país muito a partir da minha própria vivência e da minha experiência pessoal, que é em 1991 tínhamos aderido à então Comunidade Económica Europeia há pouquíssimo tempo, portanto em 86, e de facto em 91 os dedos das nossas mãos, de uma das nossas mãos, sobravam para contar quantos dos que terminavam a escolaridade obrigatória, que já eram poucos, a obrigatória era o 9º e já terminavam poucos, 12º eram muito poucos, os que iam para a universidade eram ainda menos, e hoje, felizmente, os dedos de uma mão também não chegam para dizer quantos não vão, se não é para a universidade, é seguirem um curso, enfim, uma qualificação acima do 12º ano, ou que no 12º ano têm o ensino profissional, ou que pelo menos concluem o 12º ano. E há de facto uma transformação muito grande, quer do ponto de vista daquilo que hoje a freguesia tem, que torna efetivo, ou pelo menos mais efetivo do que nunca, o princípio da igualdade de oportunidades, subjacente ao princípio da igualdade, e de uma coesão social também maior, apesar obviamente de ainda existirem problemas. Na nossa freguesia não há grande indústria, há uma grande serração, uma grande empresa de serração, há algumas empresas de têxtil, há algumas empresas de construção, claro que agora também há alguns serviços bem simpáticos. Estou a pensar num café, pastelaria em particular, e portanto dá para ver de facto como aquela freguesia, aldeia, espelha bem quer aquilo que nós conseguimos evoluir como país, quer o que ainda precisamos de evoluir, porque hoje, como nós sabemos, ainda está no mercado de trabalho muitas das pessoas que, como a minha mãe, que tem o 12º ano, que fez pelas novas oportunidades, não tiveram a oportunidade de estudar, como a minha geração já teve. E eu tenho muitas pessoas da aldeia, da minha idade e até algumas mais novas, que nem o 9º ano têm, mas quer dizer, mas isto para dizer o quê? Ainda estão no mercado de trabalho,
muitas pessoas com baixas qualificações. E, portanto, ainda hoje há jovens da minha aldeia e do meu concelho, que eu conheço muito bem, e do distrito, que são os primeiros a serem licenciados. E, portanto, eu julgo que é aqui nesta dualidade, não é bem dualidade, é nestas duas realidades do nosso desenvolvimento que nós temos, quer aquilo que nos deve orgulhar porque foi o que conseguimos evoluir e evoluímos muito e que não devemos nunca menorizar. Claro que foram cometidos erros, certamente que sim, aqui como nos outros países, mas o que nós conseguimos mesmo assim foi fantástico e é fantástico, sobretudo se pensarmos que só somos uma democracia há 47 anos. Eu tenho mais um ano que o 25 de Abril. E, portanto, e é nesta perspectiva que eu julgo e gosto de enquadrar, gosto no sentido, não é só de gostar no sentido mais fútil da palavra ou ligeiro da palavra, é porque eu acho que é mesmo assim que é a melhor forma de enquadrarmos o que ainda temos para fazer, porque sabemos perceber o que podíamos ter feito melhor, mas acima de tudo não desvalorizamos o que fizemos bem. E é a partir deste balanço e desta realidade que temos que projetar, e então nesta altura em que combinamos vários instrumentos financeiros para podermos dar outro salto de desenvolvimento que podemos dar com uma oportunidade rara que resulta da pandemia, é nesta perspectiva positiva, mais positiva do que negativa, que devemos pensar o futuro. E depois, no meio de todo esse percurso, quando é que pensa em começar a olhar o mundo e, neste caso, a estudar relações internacionais e assuntos europeus? E como é que foi essa vida académica também lá fora? Quando eu estava no 12º ano e começamos a fazer aquilo que ainda hoje se faz, que os meus filhos fizeram, os dois que já estão na universidade e a Maria que vai entrar este ano, se tudo correr bem, que eu sei que vai, os testes psicotécnicos diziam que eu podia fazer tudo. E essa de facto é uma dificuldade que eu sinto na minha vida, é que eu gosto muito de muitas coisas e interessam-me muitas coisas e sinto a potência para me envolver em muitas coisas e às vezes a escolha é difícil e, portanto, nessa altura eu sempre achei que eu queria ser professora, acho que teria sido professora de História ou professora de Línguas, mais de História, acho. Mas na altura a psicóloga que estava na escola convenceu-me, e depois pela perspectiva que deu, que relações internacionais davam esta perspectiva de formação muito abrangente, que talvez fosse melhor eu ir para esse curso, e ela insistiu muito em que eu fosse. E eu fui para Relações Internacionais na Universidade de Minho, que na altura tinha duas vertentes, tinha a vertente política e económica e tinha a vertente cultural portanto era económica e política, cultural e política, exatamente, era isto. E na altura, quer dizer, fiquei um bocadinho decepcionada com o curso, mas como também fazia outras coisas, porque participei em vários projetos de associações, trabalhei para a Associação de Municípios do Val do Ave, onde pude participar num trabalho em que eu fui fazer questionários para as freguesias do meu concelho, nos presidentes de junta, que era um trabalho que tinha depois um final, que era, no fundo era uma contribuição do nosso concelho, que ia depois integrar um projeto europeu mais abrangente. E fiz outras coisas, fui presidente da Turi Jovem, que era uma associação dentro da própria da Associação de Municípios do Val do Ave, que tentava promover o turismo na juventude e o associativismo jovem, portanto trabalhei também aí. E como tinha esta ocupação, e entretanto também fazia babysitting no verão entre França e Estados Unidos, acabei por achar que não valeria a pena mudar de curso e então terminei a licenciatura
e no final fui fazer o que, enfim, traduzindo à letra, era um diploma em altos estudos de estudos europeus pelo Louvain-la-Neuve, e aí, de facto, a minha perspectiva era a de integrar e concorrer a uma organização internacional, fosse as instituições europeias, fosse a ONU, fosse a OCDE, fosse, enfim, a própria Organização Internacional do Trabalho, a Organização Mundial de Saúde. A minha perspectiva era essa, era ter uma parte da minha vida que se iria desenrolar nessa cena internacional, digamos assim. Quando eu acabei o estágio, em julho, a formação em Louvain-la-Neuve, isto depois de ter participado na campanha na altura, para primeiro-ministro de António Guterres, que foi uma campanha que eu quis, de facto, participar porque achava que era imprescindível terminar com aquele tempo que eu considerava demais de governação do Cavaco Silva, e portanto participei com entusiasmo nessa campanha. O partido de que eu fazia, militei-me no Partido Socialista, julgo que foi entre 94 e 95, foi quando também fui pela primeira vez eleita para a Assembleia Municipal de Guimarães, e portanto participei na campanha. Pedi para ir num lugar não elegível, disse ok, eu vou participar, tenho muito gosto, mas eu quero ir em lugar não elegível porque eu vou para Louvain-la-Neuve e depois o meu percurso é outro, mas vou ter todo o gosto em participar pela minha militância cívica no que eu gostava que acontecesse de mudança no nosso país, mas depois a minha vida é outra. E fui para 10º lugar, com muito gosto. E quando voltei de Louvain-la-Neuve, estava a fazer um estágio no centro Jean Monnet, quando o António Guterres tinha ganho, portanto já era primeiro-ministro. O PS costumava eleger 5 e, portanto, o 10º estava absolutamente seguro de que não seguiria eleita, elegeu 8. Há um colega meu que sai da lista que eu julgo que foi para governador civil, que na altura havia, e infelizmente morreu um colega que tinha entrado, que era o 9º lugar, pela saída desse tal meu colega que foi para governador civil, e eu sou chamada a substituir o meu colega e entro na Assembleia da República. Com apenas 23 anos, e para quem viveu esse período todo, desde muito jovem aqui, na altura era mais jovem, qual foi o momento que se sentiu melhor cá na Assembleia, que a marcou mais? O momento que me marcou mais, que me fez sentir que valia a pena cá estar, foi em todo o envolvimento que eu pude ter na luta pela despenalização da interrupção voluntária da gravidez. Na altura eu de facto era mais jovem, a Juventude Socialista, liderada pelo Sérgio Sousa Pinto, tinha e até hoje o maior grupo de deputados jovens no grupo parlamentar. Eu nunca fiz parte da Juventude Socialista, mas fui, posso dizer, adotada, ficou de ver isso, não apenas ao Sérgio Sousa Pinto, mas àquele grupo de deputados que me enquadrou, digamos assim, que foi um apoio muitíssimo importante, e com eles e com o Partido Socialista, mas muito com a Juventude Socialista, porque essa foi uma causa assumida muito e liderada muito pelo Sérgio Sousa Pinto, muitas vezes contra o partido, porque, enfim, não se deve recordar, a não ser que tenha ido estudar essa parte da história, mas na altura a Juventude Socialista apresenta um projeto de lei, a despenalização é aprovada no Parlamento num dia e no dia a seguir o Partido Socialista anuncia, e o Secretário-Geral e o Primeiro-Ministro anunciam que vai haver um referendo sobre a interrupção voluntária da gravidez. Que depois dá um resultado negativo. Que depois dá um resultado negativo, sim. E, portanto, se o envolvimento nessa causa
foi o primeiro, digamos, é assim, a memória mais positiva, entusiasmante do sentido de ter contribuído para uma parte que eu considero muito importante na evolução da nossa sociedade, que de facto é a despenalização da interrupção voluntária da gravidez, que depois com esse referendo que me revoltou imenso na altura, porque de facto, quer dizer, nós tínhamos estado aqui na Assembleia, a Assembleia aprovou e depois o PS com o PSD acertam um referendo e fiquei muito revoltada e muito zangada na altura com o meu secretário-geral, mas depois a questão continuou e acabamos por conseguir... já num segundo referendo. Mais à frente, portanto já com o José Sócrates, primeiro-ministro, mas perdemos muito tempo em que eu, entretanto, fui eleita presidente das Mulheres Socialistas e tive a oportunidade de fazer várias ações de protesto em frente aos tribunais, onde mulheres profissionais de saúde eram julgados, felizmente não foram tantas assim, mas ainda foram algumas, eram julgados exatamente pela prática de uma interrupção voluntária da gravidez ilegal. E portanto perdemos esse tempo, mas depois, quando fazemos o segundo referendo, de facto aquela vitória corresponde a uma vitória de uma sociedade que ainda tinha maior consciência, porque depois todo o processo, a questão foi sendo de facto intensamente debatida, os julgamentos chamaram a atenção para a justeza da causa e o não lugar que não podíamos permitir que continuasse a ter lugar da criminalização e dos julgamentos que faziam de nós um país de facto menos desenvolvido e uma sociedade pior quando criminalizava estas mulheres e estes profissionais que apenas procuravam apoiá-las numa decisão que era inteiramente sua, desejavelmente com os homens, mas muitas vezes nós sabíamos e sabemos que as mulheres tomam e têm o direito a tomar essas decisões sozinhas e portanto esse foi o primeiro, digamos, se me perguntar, para responder à sua pergunta, essa foi assim o primeiro momento. Mas há também, aí já não é um momento, aí já é o ter despertado e ter a partir daí estudado uma área que mudou significativamente a forma como eu passei a olhar para a sociedade e sobretudo a minha perspectiva de desenvolvimento da sociedade, que foi a questão da igualdade entre homens e mulheres. Quando eu cheguei ao Parlamento, e como lhe disse, cheguei numa fase em que o Parlamento já estava completamente organizado e, portanto, já há poucos lugares nas comissões para escolher. E eu queria muito ir para assuntos europeus, pelas razões que são óbvias, pelo que eu já disse. Também queria ir para, e acabei por entrar, para a Comissão de Trabalho e Assuntos Sociais, não sei se na altura era assim, mas só para perceberem qual era o âmbito. Não havia lugar nos assuntos europeus e, portanto, eu participei até haver lugar. E havia uma que tinha muitas vagas, que era a Comissão na altura era igualdade entre homens e mulheres, e depois, na outra legislatura, também entrou a parte da família. E essa comissão tinha muitos lugares vagos e muitas pessoas me diziam para eu não ir para aquela comissão, que era horrível, que era uma coisa que não fazia sentido nenhum e que aquilo não tinha interesse nenhum. Bom, e disseram tão mal, que eu quis ir para lá só para perceber, quer dizer, como é que é possível dizerem tão mal, e para além de mais era a única, a do trabalho acho que ainda tinha vaga, já não me lembro se entrei logo, se entrei depois, mas aquela era a que me permitia ter uma comissão efetiva, digamos. E fui estudar, e de facto percebi, e hoje continuo a defender, e a questão da igualdade entre homens e mulheres, a igualdade de género,
é uma condição de desenvolvimento das sociedades. Não é por acaso que nos índices de desenvolvimento humano os países que têm maior índice de desenvolvimento, como por exemplo os nórdicos, são os países que têm igualmente maior desenvolvimento em termos da promoção e dos resultados na promoção da igualdade entre homens e mulheres. E depois, se formos a pensar no mercado de trabalho, se formos a pensar na questão da competitividade, se formos a pensar na questão social, se formos a pensar na questão da diminuição da pobreza e das desigualdades sociais, nós percebemos como, de facto, a igualdade entre mulheres e homens é um fator crucial e transversal aos resultados em todas essas áreas. E, portanto, e também foi aí que eu tive a minha grande oportunidade de intervenção e, se quiser, de reconhecimento no meu papel enquanto deputada, porque no Parlamento nós precisamos ter espaço para intervir e quando intervimos passamos a ter mais visibilidade, e se passamos a ter mais visibilidade passamos a ter mais capacidade de intervir, e foi aí que eu tive a oportunidade de passar de uma deputada desconhecida a uma deputada gradualmente mais conhecida e, portanto, claro que depois a questão da interrupção voluntária da gravidez também me deu mais visibilidade. O facto de ter sido eleita para as mulheres socialistas, eu fui a primeira presidente do Departamento das Mulheres Socialistas eleita quando o Ferro Rodrigues era secretário-geral, porque até aí as presidentes do departamento eram escolhidas pelo secretário-geral. E, portanto, com o Eduardo Ferro Rodrigues, a questão da igualdade entre homens e mulheres dentro do Partido Socialista, nomeadamente através do departamento, passou a ter uma legitimidade pela eleição igual à legitimidade do secretário-geral, que é eleito por todas as mulheres e homens militantes do Partido Socialista, a presidente das mulheres socialistas eleita pelas mulheres do Partido Socialista. Passamos agora para a segunda parte da nossa entrevista e começamos já pelas nossas escolhas. E a primeira escolha que lhe proponho é entre humildade e ambição. É difícil, mas ambição. Cães ou gatos? Gatos. Segurança ou liberdade? Liberdade. Sagres ou Superboc? Não gosto de cerveja. Tem alguma preferência por vinho ou... Tinto. Tinto. Macron ou Pedro Sánchez? Essa também é muito difícil, mas Pedro Sánchez. Campo ou cidade? Campo. Chutes e pontapés ou Rui Veloso? Que difícil, mas o primeiro concerto a que eu fui foi do Rui Veloso, portanto, Mingos e Samurais, Rui Veloso. Responsabilidade ou lealdade? Responsabilidade. Centro ou esquerda? Esquerda. Eixo do mal ou circulatura do quadrado? Eixo do mal. 230 ou 180? 230. E se tivesse a oportunidade de almoçar com uma pessoa com quem nunca tenha tido essa oportunidade, quem é que era a pessoa que convidaria? Seja do panorama nacional ou internacional? Kamala Harris. Kamala Harris. E qual é que seria o prato principal? O prato principal é muito difícil porque eu gosto imenso de muitas coisas, mas acho que talvez fosse um arroz de frango que é conhecido como pica no chão, mas aqui em Lisboa eu acho que vocês chamam pica no chão, não é? Mas nós lá em cima o arroz de frango para nós é sinónimo de arroz com sangue, portanto é muito arriscado, eu sei, mas seria esse. E qual é aquele país que nunca visitou, mas gostaria mesmo de ir visitar? Eu acho entre o Japão e a Índia seria por aí. E tem assim algum gosto musical específico, alguma banda preferida? Eu gosto de ouvir tudo. Acho que os Beatles são imbatíveis, mas também poderia falar
do Buarque, da Elis Regina, do Caetano. Gosto muito de música brasileira, podia falar também de música clássica, talvez o Rachmaninoff. Tenho um leque muito grande de... Já falei portanto, do Rui Veloso, adoro também os Amor Eletro, os Azeitonas, mas sabe que quando eu preciso mesmo de ouvir música, a minha preferência talvez vá em primeiro lugar para a música clássica, não por nenhuma outra razão que não esta, que é na música clássica não há palavras, é mais fácil manter o foco. E portanto nós podemos imaginar e deixar-nos levar por aquilo que a música nos inspira e é também aquela, por não ter palavras, é aquela que para mim pelo menos faz vir ao de cima aquilo que realmente estamos a sentir no momento e que estamos a precisar de sentir. É uma história construída por nós e não pela letra, sim. Sim, é uma história construída por nós numa dimensão e depois também traz ao de cima aquilo que estamos a sentir e que se calhar de outra forma não conseguimos sentir, porque o nosso subconsciente abafa muitas vezes aquilo que nós estamos a sentir, mas de alguma forma não queremos sentir. E a música clássica permite-nos trazer ao de cima aquilo que precisamos de sentir e que às vezes não temos força para isso e que naquele espaço que nos leva sozinhos e só com a nossa cabeça. A música clássica é muito importante para mim, sim. Na literatura? Literatura, eu gosto muito, eu também gosto muito de ler várias coisas. Eu gosto dos clássicos e tendo muito a ir para as escritoras mulheres, mas, por exemplo, li, como é evidente, A Amiga Genial da Ferranti, porque eu acho que tem muito a ver também tem lá muito do que é sociológico naqueles 4 livros que têm muito a ver também com uma época que em Portugal tinha eu via muita coisa da época de crescimento da minha mãe e das minhas tias e de Portugal, portanto, nos anos 50, 60. Também gostei imenso de ler, agora está-me a faltar mas vão identificar de certeza, aqueles 6 livros do sueco que escreveu 3, que entretanto quando entrega os livros morre, como é que ele se chama? Que é Os Homens que Odeiam as Mulheres, é a primeira, e depois tem mais 3, e depois encontraram outro escritor, também é jornalista, para escrever os outros, que agora não me estou a lembrar o nome do autor. Li ultimamente um livro absolutamente delicioso do José Régio, Histórias de Mulheres, que recomendo, e depois tenho aquilo que li sobre, e que eu aproveito sempre a dizer, porque acho que são muito pouco conhecidas e tenho muita pena que o sejam, são as minhas 2 heroínas de eleição, e que me acompanham, e se lerem os livros vão perceber porquê, na minha vida e no meu dia-a-dia. Uma é a Leonor da Fonseca Pimentel, que é conhecida em Nápoles como a portuguesa, e que foi uma das heroínas, mas a heroína, se perceberem e se forem ler, foi a heroína da Revolução Napolitana, que aconteceu na mesma altura da Revolução Francesa, e que é desconhecida em Portugal e que eu tenho muita pena. E depois é a Leonor de Almeida, que é mais conhecida por Marquesa da Lorna, que foi uma portuguesa absolutamente extraordinária, era a neta mais velha dos marqueses de Távora, que foram, portanto, como se sabe, mortos, e que era um ódio de estimação do Marquês de Pombal, e que, se forem ver a história dela, é uma história absolutamente incrível,
e que eu julgo que quando conhecemos a história destas mulheres e tantas outras, é o meu telemóvel que está ali está ali a vibrar, mas quando conhecemos a história destas mulheres e tantas outras desta época ou até mais cedo, da história mais recente, perdão, eu pelo menos como mulher, e acho que todos nós, porque a luta das mulheres pelos seus direitos também foi muito importante, por exemplo, para aquilo que foi o início do desenvolvimento do Estado Social. E, portanto, eu sinto uma enorme responsabilidade, até como deputada, porque o que aquelas mulheres foram construindo com tanto sacrifício, com tanta luta. Basta dizer que a Marquesa da Lorna, para ir à Biblioteca Nacional, tinha que ter autorização da rainha, naquele caso a rainha Dona Maria, para que a deixassem entrar. E portanto, ler tudo o que eu posso ler sobre a história dessas mulheres, e a Marquesa da Lorna tem um livro de poesia. Ela é conhecida por ser poeta, mas ela foi, a rua aqui, Marquesa da Lorna, ali em Alvalade, diz poetisa, mas ela foi muito mais do que poetisa. Basta dizer que ela foi expulsa do nosso país porque teve o desplante, e claro que foi considerada como desequilibrada, e tudo que as mulheres com coragem e cultas daquela altura e de outras mais recentes, no século XIX, inícios do século XX, eram consideradas loucas, rapidamente, porque ela se propôs como intermediária, porque ela também, enfim, numa fase da sua vida, passou pela Revolução Francesa e participou com algumas também mulheres nobres da corte francesa, viveu uma parte da Revolução Francesa e portanto ela teve a ousadia de achar que podia intermediar entre o Estado francês, o Estado português, perdão, e o Estado francês, para que não acontecesse a invasão, não acontecessem as invasões, e ela a primeira invasão francesa em Portugal. Portanto, o meu universo de leitura, gosto imenso de ler romances históricos, então gosto imenso de ler ficção, mas também gosto imenso de ler história, gosto imenso de ler também tudo o que tem a ver com ciência política, biografias, mas esta dimensão das mulheres, quer enquanto escritoras, quer enquanto protagonistas da história, da política, fascina-me. E passamos agora a um conjunto de palavras soltas, e peço que me digam em poucas palavras o que é que associa cada palavra. A primeira é termas. Termas de tratamentos? Sim. Termos, prazer. SNS, uma conquista. Fórum Interparlamentar Europeu da População e Desenvolvimento, que neste caso fundou. Garantia de um mundo melhor. Corrupção. Um mal que temos que fazer tudo para combater. Cidade de berço. Cidade de berço, Guimarães. Superação. Aquilo que a vida muitas vezes nos põe à frente. Megaprocessos. Um erro. Palestina, injustiça. Família, tudo. Futuro. O que temos que ambicionar construir melhor. E se pudesse resumir Portugal numa palavra, que palavra é que escolhia? Perfeito. E para terminar, que mensagem é que gostaria de deixar a todos os portugueses? A mensagem de que a política, os partidos, as instituições políticas do nosso país, nomeadamente o Parlamento, serão sempre tão melhores quanto mais os cidadãos e as cidadãs se envolverem, participarem e exigirem. Eu fico sempre muito assustada por um lado, muito triste por outra, quando as pessoas dizem eu não sei nada da política, ou pior ainda, quando eu não quero ter nada da política. Isso é
o caminho para que os partidos, os representantes, os responsáveis políticos sejam menos estimulados a fazerem bem o seu trabalho e tenham condições para o fazer bem, porque cada vez que os cidadãos vêm ter connosco, não apenas quando nós vamos ter com os cidadãos, mas quando os cidadãos vêm ter connosco e vêm ter connosco para discutir problemas e para discutirem alternativas, para discutirem propostas para que o país possa ser melhor, estão a contribuir para que nós possamos fazer melhor o nosso trabalho, estão a contribuir para um escrutínio que não é só o escrutínio pela negativa, que é normalmente aquela, quando dizes escrutinar os políticos, é quase ver o que é que eles fazem mal. Não, é promover, ajudarem-nos, e não é só ajudarem-nos, a fazerem com que a nossa tarefa seja feita o melhor possível e que tenha em conta aquilo que os cidadãos e as cidadãs pensam, porque é isso que normalmente nós tentamos fazer, e o nosso trabalho no Parlamento é de muita proximidade, não é? Nós estamos, no meu caso, em Guimarães e no Distrito de Braga todas as semanas, e essa proximidade que temos, que é da nossa iniciativa, que é da nossa responsabilidade, é muito importante, mas o contrário também é muito importante, e a democracia é e tem que ser uma estrada com dois sentidos. Quando as pessoas muitas vezes dizem os políticos devem dar o exemplo, isso é verdade, mas isso também me remete muito para o tempo da ditadura, porque na democracia é uma democracia participativa, é representativa porque se pressupõe participativa, e é desta participação. E eu vim parar à política como eu estaria sempre num espaço de participação cívica, de intervenção cívica, porque eu acredito mesmo, e foi por aí que eu cheguei ao Parlamento, sem que isso alguma vez tivesse feito parte das minhas ambições, sequer dos meus sonhos, é porque de facto eu acredito que seja num partido político, seja numa associação de bairro, seja numa associação nacional, seja numa organização internacional, seja num fórum interparlamentar, eu acredito que é da participação cívica, política, partidária, se for essa a vontade das pessoas ou não, de cada um de nós, que a sociedade é melhor. Se nós não participarmos, não podemos contar que a sociedade seja aquilo que nós queremos que ela seja. E, portanto, esse é o apelo que eu deixo, porque essa também é, primeiro, uma grande ambição que eu tenho enquanto deputada no exercício das minhas funções, é não apenas que eu me aproxime das pessoas, mas que as pessoas se aproximem de mim e dos meus colegas de todos os partidos políticos, mas é também aquilo que faz das sociedades melhores, e é aquilo que os países mais desenvolvidos que nós exatamente têm, é uma maior participação cívica, uma maior participação política. Eu sei que nós somos uma democracia muito jovem, ainda temos muito do peso da história da nossa ditadura, na forma como as pessoas estão e participam ou não participam na sociedade, mas é esse o apelo que eu normalmente deixo sempre que me pedem uma última palavra dirigida aos portugueses e às portuguesas, e sobretudo àqueles que acham que a nossa democracia não é aquilo que eles gostavam que fossem. Então a única maneira de ser é com a participação deles, sobretudo para mudarem aquilo que acham que está menos bem ou que está muito mal. Sónia Frutosinhos, muito obrigado pela sua participação. Obrigada eu, e parabéns pelo vosso projeto, que é também uma forma de dar a conhecer os responsáveis políticos de outra maneira e de fazermos chegar, neste caso, por exemplo, este último apelo, mais uma vez. Muito obrigada. Muito obrigado, e muito obrigado a todos lá em casa. Voltaremos em breve com mais entrevistas.